Há muitos que pensam: não vou estudar sobre profecia, porque isso alarma o povo, deixa muita gente com medo. O contrário, reaviva, fortalece a fé, cria o senso de urgência. Você pode não gostar de muita coisa, mas se você é adventista do sétimo dia e não gosta de profecia, o que é que você está fazendo aqui? Esta é uma igreja de profecia. Ela se tornou famosa e cresceu no mundo, e chamou a atenção de todo mundo pela profecia. Logo no início do livro, no prefácio, se você tem o livro, você pode abrir e acompanhar. Diz que os adventistas do sétimo dia creem terem sido chamados por Deus de modo especial para proclamar as boas novas da breve volta de Jesus a um mundo confuso e agonizante. Esta é a nossa missão: anunciar a breve volta de Jesus. Não vamos ajudar em nada ao mundo se, como cristãos adventistas, estivermos pensando que Jesus vai demorar para vir. Não vai ajudar em nada. O estudante da palavra de Deus tem um senso da urgência da volta de Jesus. Foi no tempo de Pedro, foi no tempo de Paulo, eles tinham a ideia de que Jesus viria logo. Toda pessoa que ama Jesus e que estuda a Bíblia, ele tem aquele senso da urgência da volta de Jesus. Nós que estamos vivendo já há mais de 6.000 anos da entrada do pecado, nós deveremos realmente ter um senso da urgência de Jesus muito maior do que aqueles que viveram no passado. E deveremos anunciar a volta de Jesus para os nossos dias, crer desta forma. Porque se você crer que Jesus Cristo voltará nos seus dias, você vai viver uma vida correspondente a isso. Nós vivemos uma vida que corresponde ao que cremos e o que pensamos. Se você acha que Jesus vai demorar, você vai viver uma vida espiritual mais relaxada, mais displicente, mais morna. E não é o plano de Deus. No livro O Grande Conflito, Deus delineou claramente os grandiosos e terríveis eventos do futuro. E este livro deve ser motivo de estudo. Não só o livro Eventos Finais, mas vocês deverão estudar com afinco, com tempo, o livro O Grande Conflito. Não o condensado, porque o condensado foram tiradas muitas mensagens importantes do livro Grande Conflito condensado. Mas deve pegar o livro Grande Conflito original, que tem, e você deverá estudar. Foi dali que muitos textos que estão aqui no livro Eventos Finais foram extraídos do livro O Grande Conflito. Na parte do prefácio ainda há um texto que diz assim, lá embaixo na página: a experiência do povo de Deus nos dias à frente, quando cada pessoa terá de permanecer em pé por si mesma, como se não houvesse outra pessoa no mundo. Isto está no Comentário Bíblico Adventista, comentário de Ellen White, volume 7, página 983. Deus está falando através da sua serva que cada cristão adventista deverá ter condições de permanecer em pé por si mesmo. Chegará um momento em que você não vai ter um pastor para ajudá-lo a permanecer em pé. Você não vai ter um ancião, um pastor, um líder para responder às perguntas que serão feitas no jornal, na televisão. Quando perguntarem, você terá que responder por si mesmo. Por isso, Deus está falando, cada um terá que permanecer em pé por si mesmo, como se não houvesse outra pessoa no mundo. Religião, meu querido irmão, não é algo que nós herdamos dos nossos pais. A religião chamada cristianismo é uma religião de primeira mão que você desenvolve conhecendo Jesus pessoalmente. Você não herda dos pais, você não herda dos pioneiros. Você adquire esta filiação divina aos pés de Jesus, uma experiência pessoal com Jesus. E você desenvolve uma firme fé naquilo que os seus olhos leem, naquilo que você grifa em sua Bíblia, naquilo que você grifa nos livros que lê. Você desenvolve uma experiência de primeira mão com Jesus. Por isso você poderá permanecer em pé.
como se fosse a única pessoa na face da terra. No primeiro capítulo, intitulado A Última Crise da Terra, o primeiro parágrafo, nós lemos: o tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas, governantes e estadistas, pessoas que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, estão atentos aos fatos que se desenrolam ao nosso redor. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem cuidado. Essas pessoas estão observando a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Isso foi escrito em 1914. E em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial, ceifando mais de 20 milhões de vidas. Quando você estiver lendo o Espírito de Profecia, e você vai observar que o livro Eventos Finais, ao ser feita essa compilação dos eventos finais, eles tiveram cuidado de colocar a data em que foi escrito o texto. Isso é muito importante. Você pode entender muito bem esse texto que acabamos de ler olhando para a data, 1914. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, onde morreram mais de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, onde morreram 61 milhões de homens e mulheres. Quase 3 vezes mais de mortes na Segunda Guerra Mundial. Agora, queridos, quando ela escreveu que o mundo estava à beira de uma grande crise, a guerra ainda não tinha acontecido, mas Deus mostrou para ela. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi criada. Saibam que guerras não acontecem. Guerras não acontecem. Guerras são planejadas entre os líderes das nações. E que os soldados morram. Eles não estão pensando nos soldados. E as guerras geralmente não acontecem pelos motivos que são publicados nos jornais. São outros motivos escondidos que estão por trás dos panos. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, resultou na formação da Liga das Nações. Pense na Liga das Nações como sendo a ONU daquele tempo. Mas, queridos, não funcionou. A Liga das Nações não foi para frente, não vingou o plano. O plano de ter um governo mundial, já em 1920, quando foi criada a Liga das Nações, aceleraria os eventos proféticos. Mas não aconteceu. 63 nações entraram para a Liga das Nações, mas a principal não entrou. Estados Unidos da América do Norte ficaram fora. Então a Liga das Nações fracassou, e eles tiveram que revolucionar o mundo e tiveram que planejar uma Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, para então criar a Liga das Nações moderna, chamada Organização das Nações Unidas. Foi formada com 53 nações, mas que hoje tem 193 nações fazendo parte da ONU. A ONU é o primeiro passo bem sucedido em direção à nova ordem mundial. Repito, a ONU foi o primeiro passo bem sucedido em direção à nova ordem mundial, um governo mundial. Isso já deveria ter acontecido em 1920, mas não funcionou, porque os Estados Unidos ficaram fora. Mas agora na ONU eles entraram. Então, queridos, quando nós estamos lendo os textos, prestando atenção na data, nós poderemos entender melhor. Continua então, ainda no segundo parágrafo. Na metade do segundo parágrafo diz assim: as forças do mal estão se organizando e se consolidando. Elas estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Grandes mudanças. Que grandes mudanças ocorreriam no mundo? Um governo mundial.
ela escreveu em 1909 e o governo mundial foi fundado em 1920. E agora, queridos, nós estamos vivendo num tempo de governo mundial, porque a ONU, ela se intromete na vida de cada país. A ONU se propõe a depor e colocar presidentes e ministros e reis, enfim. Para você entender isso, basta olhar para a grande revolução que está ocorrendo no norte da África e no Oriente Médio, quando países estão invadindo países para derrubar os presidentes, os líderes, com a sanção da ONU. ONU é o primeiro passo bem sucedido em direção à nova ordem mundial. Continuamos no parágrafo seguinte da primeira página aí do primeiro capítulo. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Quando foi escrito isso? 24 de novembro de 1904. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Qual era a grande guerra que estava? A Primeira Guerra Mundial. Mas nós já passamos a Segunda Guerra Mundial. Nós já estamos beirando a Terceira Guerra Mundial. Já está tudo no esquema. A Terceira Guerra Mundial está à frente também. E a Terceira Guerra Mundial vai envolver árabes e israelitas. Queridos, o tempo de angústia, diz aqui, angústia qual nunca houve desde que houve nação. E então ela coloca Daniel capítulo 12, verso 1. Está precisamente sobre nós, e nos comportamos como as virgens adormecidas. Hoje a igreja está como virgens adormecidas, como as 10 virgens, que todas dormiram. Mesmo aquelas que estavam abastecidas pelo azeite do Espírito Santo, também dormiram. Então nós temos membros mornos e membros que não são mornos, são bons cristãos adventistas, mas há uma sonolência geral, porque as 10 dormiram. Então nós temos que acordar-nos, porque se naquele tempo Deus escreveu esta mensagem de urgência, está precisamente diante de nós, angústia qual nunca houve. Agora nós temos motivos maiores para jejuar e para vigiar e orar, porque agora a angústia qual nunca houve está chegando. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Ela escreveu em 1904. Mais embaixo diz: estamos no início da crise dos séculos. No início da crise dos séculos. Escreveu em 1914. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. A Primeira Guerra Mundial assustou muito a todos, porque foi a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda, e agora já não assusta tanto quando se fala na Terceira. Esperam nos tempos tormentosos. Se naquele tempo eles pensavam em tempos tormentosos, pense nos dias de hoje. Não pronunciemos, porém, palavra alguma de desalento ou descrença. Isso não é para desanimar ninguém, mas é para animar, porque um pouquinho de tempo mais, e o que há de vir, virá e não tardará. Quando nós estudamos os eventos finais, isso nos anima, nos reaviva. Eu não vejo pessoas desanimadas por causa dos eventos finais. Eu vejo pessoas reavivadas. É o contrário. Há muitos que pensam: não vou estudar sobre profecia, porque isso alarma o povo, deixa muita gente com medo. O contrário, reaviva, fortalece a fé, cria o senso de urgência. Deus tem advertido o seu povo de tudo o que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revela. Assim como Satanás revela os seus planos aos seus agentes, Deus também revela os seus planos
aos seus profetas. Assim, aqui na página 10, que é a segunda página do primeiro capítulo, página 10, diz que Deus revelou seus planos a Noé. Veio a palavra de Deus a Noé dizendo: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis 7, verso 1. Noé obedeceu e foi salvo. Deus não agiu às escondidas, Deus não fez em segredo, Deus revelou seu plano, e Noé se preparou com a sua família. Agora, queridos, fala então de Ló. Ló também não foi pego de surpresa. Deus tomou providências para que Ló fosse avisado da destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: levantai-vos, disse o anjo para Ló, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Gênesis 19, 14. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Deus avisou. Da mesma forma, os discípulos foram avisados por Jesus da destruição de Jerusalém. Por que não morreu nenhum cristão na destruição de Jerusalém? No ano de 70, quando o Império Romano cercou Jerusalém e destruiu a cidade, morreram mais de 1 milhão de judeus, mas nenhum cristão, porque Jesus avisou os seus seguidores do que iria acontecer. Muitos vivem como se Deus não revelasse a sequência dos eventos finais. Deus revelou na sua palavra a sequência dos eventos finais, e Deus quer que o seu povo tenha consciência do que está para acontecer. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos onde estamos, e sabemos exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Deus revela seus planos à sua igreja, ao seu povo, porém muitos não querem saber. Assim também agora nós estamos dando o aviso da segunda vinda de Jesus. Quantos estão se preparando? Quantos estão se preparando? Quantos querem que Jesus venha? Queridos, muitos preferem que Jesus demore um pouco mais para poder casar, ou para poder se graduar, ou para, quem sabe, realizar o sonho da sua vida. Mas quando nós queremos que Jesus demore um pouco mais, o que está faltando aí é amor a Jesus. Porque quando você ama uma pessoa e essa pessoa está distante de você, você quer se encontrar com ela o quanto antes. Assim como a esposa telefona para o marido e diz: querida, eu ainda vou demorar mais uma semana. E ela sabe que ele tem que trabalhar e demorar mais uma semana, mas ela, por amor, ela diz: mas venha logo, mas venha logo. Mas eu não posso ir antes de uma semana. Eu sei, mas eu estou dizendo que venha logo, porque a saudade é grande. Quando você ama Jesus, você quer que Ele venha. Você trabalha, você estuda, você casa, você faz um montão de coisas, mas nada disso supera o seu sonho, o seu desejo, a sua obsessão, que é a volta de Jesus. Isso não sai da sua cabeça. Em tudo que você faz, em tudo que você planeja, está ali o selo da volta de Jesus marcado na sua mente. Você não perde o rumo. Na metade da página 10 diz: antes da sua crucifixão, o Salvador Jesus explicou aos discípulos que ele deveria ser morto, iria ressuscitar do túmulo. O que adiantou? Os discípulos, quando Jesus morreu na cruz, todos fugiram, menos João. Eu costumo dizer que quando Jesus estava crucificado ali, existiam dois grupos junto à cruz de Jesus. Bem junto à cruz estava um grupo de mulheres, e então mais um pouco distante estava um grupo também de mulheres. Não tinha nem um grupo de homens ali, só tinha João. Para onde foram os homens? Fugiram de medo. O sexo forte fugiu de medo. Mas dois grupos de mulheres tementes a Deus estavam ali junto à cruz. Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados pela morte de Jesus. Eles se trancaram dentro de uma sala. A Bíblia diz, João capítulo 20, eles estavam trancados dentro de uma sala
com medo dos judeus, quando Jesus se apresentou no meio deles. Por que eles estavam tão temerosos? E as promessas que Jesus fez de que iria ressuscitar? Esqueceram tudo. Queridos, é fácil esquecer. Assim também, diz aí na página 10, no final da página 10, assim também, nas profecias o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo. Jesus revelou o futuro para os discípulos, mas eles se esqueceram. Jesus revelou o futuro para você e para mim através das profecias, mas nós estamos vivendo como se nada fosse revelado. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. A maioria dos cristãos vive como se as verdades não fossem reveladas. A maioria dos lares cristãos vive sem o estudo da Bíblia e muito menos do espírito de profecia. Ou seja, são livros fechados, empoeirados, não pesquisados, não estudados. Mas Deus revelou tudo. Profecias requerem atenção. Profecia exige estudo. Você não pode estudar profecia como você estuda os outros livros da Bíblia. Quando você está lendo Salmos ou lendo os Evangelhos, isto é uma coisa. Agora, quando você está lendo Daniel e Apocalipse, isto é diferente. Você não lê profecia, você estuda, você se detém, você cava mais fundo, você compara com a história, você compara com o que está acontecendo no mundo hoje. Leia um texto que está aí no final da página 10. Vi então o terceiro anjo. Você já sabe qual é o terceiro anjo? Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 12. Você tem medo das 3 mensagens angélicas? Nas igrejas, nas primeiras igrejas que nós construímos, nós colocávamos na placa da igreja a figura dos 3 anjos. Quando reformamos a igreja do Portão em Curitiba, colocamos 3 anjos enormes, bem no painel na frente do púlpito, do tanque batismal. Os 3 anjos eram como se o logo que identificava a missão e a razão da existência da igreja adventista. Mas os 3 anjos estão o quê? Sumindo. E a igreja está aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Se nós tivéssemos 3 anjos espalhados por tudo quanto é canto, todo mundo ia perguntar: o que significa isso? Se você tivesse os 3 anjos no seu carro, as pessoas iam perguntar: o que significa isso? O que são esses 3 anjos? E você teria que saber decor as 3 mensagens angélicas para explicar. Mas como os 3 anjos sumiram dos cartazes, do logo e de tudo mais, a mensagem também ficou esquecida. Leia agora Apocalipse capítulo 14. E aqui diz o verso 9 ao verso 12. Leiam comigo. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Pastor, não queremos falar sobre a besta, mas a igreja adventista nasceu para isso? Não, mas é uma mensagem impopular, que cria inimizades, que cria divisões. Mas quem vai pregar esta mensagem, se não for a igreja adventista do 7º dia? Nós não podemos tapar o sol com a peneira, irmãos. Nós não podemos passar o ano todo pregando sobre paz e amor, graça e perdão. Isso é bíblico. Paz e amor e graça e perdão é bíblico. É bíblico. Mas existe uma missão dada por Deus para a igreja adventista que outra igreja não cumprirá.
Esse é o sermão que está aqui no capítulo 14 de Apocalipse. É um sermão que Jesus escreveu, um sermão duro, é uma mensagem impopular, que uma vez o grande pregador adventista chamado Ken Wright foi um dos grandes pregadores adventistas, pioneiros, e ele estava pregando num domingo à noite para um auditório, tinha lá quase 2.000 pessoas. Ele pregou com muita veemência e entusiasmo. Quando ele estava voltando para casa, ao lado de um professor amigo, ele disse: se a mensagem adventista não fosse tão impopular, eu seria um grande pregador. E o professor disse para ele: Ken Wright, o que você é aquilo que a mensagem fez. A mensagem que você prega é que fez você. O dia que você deixar essa mensagem, você também desaparece. Ele deixou de pregar as mensagens que Deus deu, deixou a igreja, se tornou um inimigo da igreja, escreveu um livro contra a igreja adventista. Queridos, a igreja adventista cresceu no mundo pela mensagem profética. É esta mensagem dos 3 anjos que nos caracteriza, que se expandiu e que atravessou os oceanos, e estamos presentes pregando em mais de 207 países. É este senso de missão profética. Se nós perdermos isso, nossa igreja vai se tornar como qualquer igreja, e o mundo não precisa de uma igreja a mais, já tem muito. Nós temos cerca de 32.000 igrejas no mundo, cristãs, denominações diferentes. É muita igreja, não precisaria mais uma. Mas por que Deus levantou um movimento chamado Movimento Adventista do Sétimo Dia, para pregar esta mensagem de Apocalipse 14? Verso 9, então, lemos até o 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Você quer receber o sinal da besta? Você quer ser atormentado com fogo e enxofre? Então não adore a besta e nem a imagem da besta. Verso 12. Quem é o povo de Deus? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, e tem a fé em Jesus. É essa mensagem que o anjo disse para Ellen White. Leia agora no final da página 10. Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra. É fácil pregar essa mensagem? O anjo disse: terrível é pregar isso. O anjo falou: terrível é a sua obra. Por quê? Tremenda é a missão desse anjo, do terceiro anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda a atenção da igreja. Toda a mente adventista deveria ser apanhada e atraída para esta mensagem. Mas é uma mensagem terrível? Sim, o anjo disse que é terrível. É uma tremenda missão. Só pelo poder do Espírito Santo poderemos cumpri-la. Mais embaixo diz: haveremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. Jovem gosta de profecia, jovem gosta de prova, e a profecia prova por A mais B. Por isso eu gosto de estudar com ateus. Quando eu vou estudar com ateus, eu não vou estudar a Bíblia toda. Com ateus a gente estuda profecia, porque profecia não exige fé. Profecia exige uma mente racional, e o ateu tem mente racional. E é tudo que a gente precisa para estudar profecia: uma mente racional que não seja ignorante e que
venha negar os fatos históricos. Então fica fácil para você estudar profecia. E os jovens gostam de profecia, porque eles são muito autênticos. Por isso Deus está dizendo: os jovens devem compreender esta profecia. Devem saber o quê? Leiam comigo. Devem saber o que acontecerá antes do encerramento da história terrestre. Cada jovem adventista tem que saber o que vai acontecer agora. O próximo evento é este. E depois? Depois é este. Deus revelou a sucessão dos eventos até a volta de Jesus. Por isso o Apocalipse nos foi dado. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Deus revelou o quê? Os eventos em sua ordem, em sua sucessão. Mais embaixo diz então, na página 11, devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Quem ordenou esta sequência de 7 no Apocalipse? É um script que Deus escreveu. E alguém me perguntou: como é que Satanás vai fazer alguma coisa que não vai ser por o bem dele? Esse é o script. Ele é um poder vencido. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele faz também. Porque ele é um poder vencido. Manda quem venceu. Quem venceu foi Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Ele esmagou a cabeça da serpente. Então, resta a Satanás cumprir com o script que está em Apocalipse. Queridos, devemos estudar, diz aqui, na história, o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos, ao ver as nações se mobilizando para o final combate do grande conflito. As nações estão se mobilizando para o final conflito. Mas como as nações estão se mobilizando? As 10 supernações estão se formando diante dos nossos olhos. Quando Jesus voltar, não vamos ter 193 nações, como hoje na ONU, tem 193 nações, membros da ONU. Quando Jesus voltar, não vamos ter 193, nem 20. Nós vamos ter exatamente 10 supernações no mundo, quando Jesus voltar. Porque quando a pedra que desceu do céu e atingiu os pés da estátua de Daniel capítulo 2, atingiu os pés da estátua com 10 dedos. Então, exatamente no momento em que a pedra, que é a volta de Jesus, atingiu os pés, tinham 10 dedos. E estas são as 10 supernações. Você pode entrar na internet e procurar o mapa das 10 supernações da nova ordem mundial. Eles vão dar para você um mapa colorido e todo numerado, colocando o nome em cada um. O mundo está se movimentando para o conflito final. Será que estamos percebendo isso? Qual é a nação das 10? Qual é a nação que está se formando agora diante dos nossos olhos? A nação número 7, que é o norte da África e o Oriente Médio, chamada nação árabe, pegando todos os países árabes. Queridos, ainda na página 11, continuamos lendo: estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Há necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus? Sim, especialmente o quê? Os livros de Daniel e Apocalipse. Por que especialmente estes livros não são estudados? Por que especialmente esses livros, quem estuda é rejeitado? Por quê? Queridos, quando as profecias do Apocalipse foram compreendidas, haverá um reavivamento. Não houve o reavivamento ainda, porque elas não foram entendidas. Porque Deus falou: quando forem entendidas, haverá um reavivamento. Por isso temos que estudar com oração. E você tem que estudar como se você fosse a única pessoa na terra, lutando para permanecer em pé, como se você fosse o único. Você tem que desenvolver sua fé.
Queridos, aqui diz: a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para quando? Para estes últimos dias. Por que jogamos todas as profecias de Daniel para o tempo da Idade Média? Por que vamos jogar até Daniel capítulo 12, que é o último pedacinho de Daniel, jogamos também para a Idade Média? Sendo que a Bíblia diz, e também o Espírito profecia, que a luz que foi dada a Daniel foi dada para os últimos dias. Satanás quer que você se concentre na Idade Média. Esqueça o que está por acontecer agora. Daniel capítulo 12 é um contexto totalmente escatológico. Daniel capítulo 12 é um contexto totalmente voltado para o tempo do fim, a geração em que vivemos hoje. E lembrem-se, aqui está falando Daniel capítulo 12, para o tempo do fim. E o verso 11 de Apocalipse 12 fala dos 1290 dias. E o verso 12 do capítulo 12 fala dos 1335 dias. Lembrem-se que Deus está falando que é um contexto para o tempo do fim. Isso é somente para você pensar. Nós não vamos entrar nesses assuntos. Só estou jogando os assuntos que estão aqui. Está sendo mencionado aqui. E cada um deve buscar, cavar, estudar. As predições do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus. E também deve ser compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, mas nos previne com clareza, revelando o que haverá no futuro. Apocalipse e Daniel mostram o que vai acontecer no futuro. Não fique no passado. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. O primeiro assunto que deve ocupar a mente do povo de Deus é o assunto da profecia. Eu estava como pastor de uma igreja e chegou ali um pastor, e eu o convidei para pregar. Ele passou a ser membro da igreja. E ele, na classe dos jovens, ele tinha algumas vantagens, né? Que ele era bem mais jovem, eu bem mais velho. Os jovens levam algumas vantagens. Então ele disse para os jovens: eu não gosto de profecia, não gosto de quem gosta de profecia. Queridos, você pode não gostar de muita coisa, mas se você é adventista do sétimo dia e não gosta de profecia, o que é que você está fazendo aqui? Esta é a minha pergunta. Se você é membro da igreja adventista, se você é um líder da igreja adventista e não gosta de profecia, você está na igreja errada, porque essa é uma igreja profética. Ela nasceu numa data profética. Que ano? 1844. Foi a data final das 2.300 tardes e manhãs. A data final para a maior profecia da Bíblia de 2.300 anos. Nasceu numa data profética, com a mensagem profética. E tem que anunciar ao mundo. E agora você diz: não gosto de profecia? Esta é uma igreja de profecia. Ela se tornou famosa e cresceu no mundo, e chamou a atenção de todo mundo pela profecia. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias. Precisam ser esclarecidos. E agora, no próximo parágrafo diz: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Eu vou gastar um minuto para explicar o que é a verdade presente. Qual é a verdade presente nos dias de Pedro e de Paulo? Que Jesus é o Messias. Vocês estão esperando o Messias ainda? Jesus é o Messias. Essa era a verdade presente. Aquele que vocês crucificaram, Ele é o Messias. Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele vai voltar, Ele é o Messias. Essa é a verdade presente.
Verdade presente é uma verdade para um tempo. Dura toda a eternidade a verdade presente. Mas a ênfase, tem um tempo certo para dar ênfase naquela verdade. Hoje, queridos, a verdade presente não é de que Jesus é o Messias, porque, lógico que a maior religião do mundo é o cristianismo, e todos eles sabem que Jesus é o Messias. Então, quando você fala que Jesus é o Messias, você está chovendo no molhado, tá certo? Porque se todo mundo acredita, todo mundo cristão. Agora, qual é a verdade presente para os nossos dias? As 3 mensagens angélicas, que culminam com a volta de Jesus. Esta é uma verdade presente, que não poderia ter sido pregada antes de 1844. Como é que em 1600, como é que em 1500 alguém pregaria: é chegado o juízo? Não chegou o juízo. O juízo só chegou em 1844. Então, quando chegou o juízo em 1844, a mensagem presente começou a ser pregada. A mensagem presente é pregada e entendida no tempo certo, não antes. Chegou a hora do juízo. Essa é a primeira mensagem angélica. Caiu Babilônia, segunda mensagem angélica. Terceira: se alguém adorar a besta, ou a imagem da besta, e receber o sinal da besta, esse beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura. Queridos, isto é verdade presente que Deus deu para a igreja adventista, para pregar, para viver uma urgência da volta de Jesus. Então, queridos, mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. A verdade presente mostra que nós vivemos na última geração. Eu posso assinar embaixo, falando que esta é a última geração. Recebi ontem no meu iPhone uma fotografia do Papa Francisco. Eles disseram: tiramos essa fotografia no aeroporto de Goiânia. Tinha lá um banner e tornou-se capa da revista Caras no Brasil, e lá está Papa Francisco, o Papa do fim do mundo. Aleluia! O Papa do fim do mundo. Queridos, o povo lá fora está despertando, mas muitos aqui dentro ainda estão dormindo, ainda não perceberam que o Papa Francisco é o Papa do fim do mundo mesmo. Aleluia! Por isso, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Deus estabeleceu, porém, um dia. Vejam a última linha da página 11, a última linha. Deus estabeleceu um dia para o término da obra, da história deste mundo. Há pessoas que pensam que Deus não tem um dia certo para a volta de Jesus, que depende. Deus não depende de nada. Deus é soberano. Já nos dias de Jesus ele falou do dia e da hora. Eu não sei, os anjos não sabem, somente meu Pai, Ele sabe. Se Ele sabe, é porque existe o dia e a hora. E aqui na última linha da página 11 está dizendo: Deus estabeleceu o quê? Um dia, para quê? Para o fim deste mundo. Ah, mas está longe. Está longe? Viva como se fosse este ano. Viva como se fosse agora. E se não for, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Mas se você falecer, você está pronto. Pronto para encontrar Jesus quando abrir os olhos, ouvindo a voz de Deus: ressurjam, filhos de Deus do pó da terra. Mas se você não estiver com esse senso de urgência, e a mensagem for verdadeira, que Jesus vai voltar logo, então você terá muito a perder. Muito a perder. Queridos, terminando, na página 12, o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem o será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5 e veja onde está o rolo do livro. Apocalipse capítulo 5 está o rolo do livro. É um rolo com 7 selos.
é um livro selado com 7 selos. Esse é o rolo do livro. Em 1900, quando Ellen White escreveu, ela disse que o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere ao sinal da besta, a este assunto, é compreendido, nem o será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Quando é que o rolo do livro será completamente aberto? Quando for aberto o 6º e o 7º selo. Nós não vamos entender isso ao abrir o 1º selo, o 2º. Este assunto do sinal da besta seria entendido quando fosse aberto o 6º e o 7º. Por que o 6º? Porque o 6º é o decreto dominical. O 6º selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7 é a continuação do 6º selo. O 6º selo começa em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Estão lendo aí? Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra. Este é o 6º selo, que começa no verso 12, e vai em todo o capítulo 7, ainda é o contexto do 6º selo. O contexto do 6º selo só acaba quando é aberto o 7º selo no capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1, abre o 7º selo, aí acabou o contexto do 6º. Então, queridos, o capítulo 7 está dentro do contexto do 6º selo. E aqui está o decreto. Onde, pastor? No capítulo 7, verso 3. Capítulo 7, verso 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quando o povo de Deus for selado pelo selo do Deus vivo, os ímpios serão selados pelo sinal da besta. O sinal da besta faz parte do 6º selo. Qual a prova? Porque o selo do Deus vivo faz parte do 6º selo. E a obra do selamento é paralela. Selando o povo de Deus e selando os ímpios é uma obra paralela, feita ao mesmo tempo. Simultânea. Uns sendo selados para a vida eterna, outros sendo selados para perdição eterna. Está dentro do contexto do 6º selo. Por isso diz Deus aqui, vamos ler de novo esse texto que está na página 12. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. Em 1900, quando escreveu, não se entendia muito desse assunto. Mas hoje, em 2013, queridos, a lei dominical está se espalhando pela Europa e por todo lugar, irmãos. Israel, até Israel, o povo do sábado está trabalhando para uma lei dominical. Queridos, hoje nós estamos em condições de entender melhor a profecia do que 20, 30, 50 ou 100 anos atrás. Porque é luz acumulada, é luz progressiva. Por isso diz aqui: nem tudo que se refere a este assunto é compreendido, nem o será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Lembre-se que são 7 selos que abrem o rolo do livro. Nós estamos nos últimos. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus mantenha você animado, meu irmão. Mantenha a sua fé viva. Mantenha os seus olhos olhando para o céu, para a volta de Jesus. E que você, ao trabalhar, vender e comprar nesta terra, estudar e casar, você não perca de vista o sonho, a obsessão, que é a volta de Jesus na nossa geração. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.